Esta apresentação intitulada O Espírito Santo, Doce Hóspede da Alma, pretende ajudar-nos a abrir o nosso coração ao Espírito Santo, para que Ele nos ajude a conhecer cada vez mais a Jesus, o único Senhor da nossa vida. Como diz o Papa Francisco, não se pode entender a vida cristã sem a presença do Espírito Santo. Não seria cristã. Seria uma vida religiosa, pagã, piedosa, que crê em Deus, mas sem a vitalidade que Jesus quer para os seus discípulos. E aquilo que dá a vitalidade é a presença do Espírito Santo em nós. Esta apresentação de 55 minutos será ilustrada com a pintura de dois grandes expoentes da pintura espanhola: El Greco, pintor maneirista do final do século XVI e princípios do XVII, e Salvador Dalí, pintor surrealista do século XX. Doménicos Theotokopoulos, mais conhecido como El Greco, foi um pintor do final do Renascimento que desenvolveu um estilo muito pessoal, sendo considerado o grande pintor maneirista espanhol. Nasceu na ilha de Creta, que então era possessão da República de Veneza, em 1541, onde se destacou como mestre de ícones bizantinos. Aos 26 anos foi para Veneza, onde ficou profundamente impactado pelos grandes pintores do Alto Renascimento veneziano, especialmente Tiziano e Tintoretto, aprendendo a pintura a óleo e a sua gama de cores. El Greco sempre se considerou parte da escola veneziana e, sobretudo, um discípulo de Tiziano. A sua pintura mais conhecida do período veneziano é a Cura do Cego. Poucos anos depois, em 1570, partiu para Roma, onde conheceu a obra de Miguel Ângelo. Apesar de Miguel Ângelo já ter morrido há alguns anos, as suas obras continuavam a dominar o cenário artístico de Roma. El Greco deixou-se influenciar sobretudo por um novo estilo que estava a surgir entre os pintores romanos da década de 1550, o maneirismo, baseado nas obras de Rafael e Michelangelo, onde as figuras se foram exagerando e complicando até se converterem em artificiais, buscando um virtuosismo preciosista. Uma obra do seu período romano é o retrato de Giulio Clovio. Poderíamos dizer que a arte do El Greco foi uma síntese entre Veneza e Roma. Por um lado, entre a cor de Tiziano e o desenho de Michelangelo. Por outro lado, entre o naturalismo e a abstração. Em 1576, El Greco abandonou Roma, esteve uns meses em Madrid e instalou-se em Toledo, a capital religiosa de Espanha. O seu estilo pessoal foi-se afirmando, onde expressava a tensão religiosa com exagerado maneirismo. Figuras muito alongadas e dinâmicas, com proporções anatómicas únicas. Uma paleta muito original de cores frias, fortes e ácidas, jogo de luz em contraste e um horror vacui, ou medo ao vazio. O pintor ganhou grande reputação e prestígio em Toledo, mas as obras que o rei Filipe II lhe encomendou não lhe agradaram: a adoração do nome de Jesus e o martírio de São Maurício. E por isso o monarca não lhe fez mais encargos. Faltando-lhe o favor real, El Greco decidiu permanecer em Toledo até ao final da sua vida. Em 1586 obteve o encargo do Enterro do Conde de Orgaz, hoje a sua obra mais conhecida. A partir de 1596 deu-se um grande aumento das encomendas que se manteve até à sua morte. As razões são várias: a reputação alcançada pelo artista nos anos anteriores, a participação do seu próprio filho no seu ateliê, o prestígio e amizade com um grupo de mecenas locais, homens da Igreja que lhe proporcionaram com regularidade encomendas importantes com o objetivo de propagar a doutrina da Contra-Reforma. El Greco morre em 1614, com 73 anos, e será para sempre considerado o máximo expoente do maneirismo pictórico em Espanha, o precursor de uma modernidade quase expressionista, destacando o brilho da cor e a dimensão surreal dos seus personagens. A redescoberta do El Greco teve grande importância para o desenvolvimento da pintura no último terço do século XIX e ao longo de grande parte do século XX. Depois do fascínio que Velázquez exerceu sobre os pintores realistas, a pintura do El Greco, até então pouco conhecida, atraiu os artistas mais renovadores, como Manet e Cézanne, e também interessou a pintores espanhóis, entre os quais Zuloaga e, sobretudo, Pablo Picasso. A pintura del Greco, a visão de São João, é uma obra decisiva no próprio nascimento do cubismo, pela sua influência sobre Picasso, para quem El Greco foi o mestre antigo mais relevante. El Greco teve ainda influência em alguns movimentos de vanguarda, inclusive na pintura de Dalí, que considerava El Greco pura espiritualidade. Salvador Dalí, artista plástico catalão do século XX, é um dos máximos representantes do surrealismo. Nasceu em Figueras, província de Gerona, em 1904, onde viveu durante a sua infância e juventude. É interessante sublinhar que Figueras, a sua povoação natal,
o pequeno porto de pescadores de Cadaqués, do outro lado das montanhas, e a vizinha povoação de Portligat terão uma influência determinante ao longo de toda a sua vida e são os ambientes da maior parte das suas obras. Em 1916, com 12 anos, descobriu a pintura contemporânea e o seu pai enviou-o a estudar pintura com o mestre Juan Núñez. Em 1919, com 14 anos, Dalí participou numa exposição coletiva de artistas locais no Teatro Municipal de Figueras e outra em Barcelona, auspiciada pela Universidade, na qual recebeu o prémio Rector de la Universidade. Entre 1922 e 1926, Dalí foi estudar pintura para Madrid, para a Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Ficou alojado na célebre residência de estudantes de Madrid, onde se fez grande amigo de futuras figuras da arte espanhola, como Federico García Lorca, Pepín Bello e Luís Buñuel. Por volta de 1927, a pintura de Dalí estava cada vez mais virada para o surrealismo, movimento sediado em Paris, liderado por André Breton e influenciado pelas teorias relativamente novas da psicoanálise de Sigmund Freud, que criava obras ditadas pelo subconsciente através dos sonhos, da escritura automática e de outros procedimentos dirigidos todos a libertar o artista da tirania da racionalidade. Em 1929, Dalí autoproclamou-se membro do grupo, com o apoio de Gala Éluard, a mulher do poeta surrealista francês Paul Éluard, que de sua amante se converteria em esposa, orientadora e musa. Dalí pintou as suas obras mais famosas na década de 1929 a 1939, fazendo uso de um método paranoico-crítico inventado por ele próprio. Apesar de muitas das suas pinturas terem um imaginário estranho, muitas vezes com conotações eróticas, elas caracterizam sempre por uma impecável técnica académica com uma destreza fotográfica que para muitos vanguardistas foi considerada passada de moda. A finais dos anos 30, Dalí começou a ser conhecido nos Estados Unidos, pois emigrara para ali durante o período da Segunda Guerra Mundial e aí permaneceu durante 8 anos. Na América, Dalí converteu-se numa superestrela e manteve uma prolífera atividade como artista, pintor, desenhador e escritor. Os últimos anos de Dalí foram ensombrados pelo gradual afastamento de Gala e pela morte desta em 1982. Dalí morreu em 1989 e está enterrado no Museu Dalí da sua terra natal.
comfort me. My soul is so weary, my soul is so weary, my soul is so weary. I said my soul is so weary now. My soul is so weary and beaten down from all my misery. Yeah. Oh Lord, who will comfort me? My soul is so weary and beaten down from all my misery. Yeah. Oh Lord, who will comfort me? Dou-vos um mandamento novo. Porque é novo se já no Antigo Testamento Deus disse ao seu povo através de Moisés: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Será que a novidade está na radicalidade desse amor, como eu vos amei? Mas se este mandamento novo se reduzisse a esta nova lei tão radical, seria um peso, um moralismo. O Evangelho nos esmagaria porque estaria a exigir de nós um amor heroico que não somos capazes de dar.
A novidade do mandamento, por isso novo, está em que esse amor incondicional, essa caridade, é inscrito no nosso coração pela graça do Espírito Santo. Como refere o Catecismo da Igreja Católica, só o Espírito que é nossa vida pode fazer nossos os mesmos sentimentos que existiram em Jesus Cristo. É o Espírito Santo que nos dá esta nova capacidade de amar, amar como Jesus Cristo nos amou, sem medida, dando a própria vida, um processo gradual até chegarmos ao céu, nossa plenitude. Aquele que o Pai enviou aos nossos corações, o Espírito de seu Filho, é realmente Deus. Consubstancial ao Pai e ao Filho, é deles inseparável, tanto na vida íntima da Trindade como no seu dom de amor pelo mundo. Mas ao adorar a Santíssima Trindade vivificante, consubstancial e indivisível, a fé da Igreja professa também a distinção das pessoas. Quando o Pai envia o seu Verbo, envia sempre o seu sopro, missão conjunta em que o Filho e o Espírito Santo são distintos, mas inseparáveis. Sem dúvida é Cristo quem aparece, Ele que é a imagem visível de Deus invisível, mas é o Espírito Santo quem o revela.
O Espírito Santo é a expressão pessoal deste ser amor de Deus. O amor entre pai e filho é tão profundo e intenso que se converteu em pessoa. Mas também é o Espírito Santo quem desperta e acende nos fiéis o fogo do amor de Deus. Os discípulos que já tinham sido testemunhas da glória do ressuscitado experimentaram em si a força do Espírito Santo. As suas inteligências e os seus corações abriram-se a uma nova luz. Tinham seguido Cristo e recebido com fé a sua doutrina, mas nem sempre conseguiam penetrar totalmente no sentido desta. Era necessário que viesse o Espírito de verdade para lhes fazer compreender todas as coisas. Sabiam que só em Jesus podiam encontrar palavras de vida eterna e estavam dispostos a segui-lo e a dar a vida por ele, mas eram fracos. E quando chegou a hora da provação, fugiram, deixaram-no só. No dia de Pentecostes, tudo isso passou. O Espírito Santo, que é espírito de fortaleza, tornou-os firmes, seguros, audazes. A palavra dos apóstolos ressoou então, forte e vibrante, pelas ruas e praças de Jerusalém. Então os apóstolos saíram e começaram a proclamar em diversas línguas que Jesus é Cristo, o Filho de Deus, morto e ressuscitado. O Espírito Santo, que com o Pai e o Filho criou o universo, que guiou a história do povo de Israel e falou por meio dos profetas, que na plenitude dos tempos cooperou na nossa redenção, em Pentecostes desceu sobre a Igreja nascente, tornando-a missionária.
enviando-a para anunciar a todos os povos a vitória do amor divino sobre o pecado e a morte. O Espírito Santo é a alma da Igreja. Sem ele, a que a Igreja se reduziria? Sem dúvida seria um grande movimento histórico, uma complexa e sólida instituição social, talvez uma espécie de agência humanitária. E na verdade é assim que a julgam quantos a consideram fora de uma perspectiva de fé. Na realidade, porém, na sua verdadeira natureza e também na sua autêntica presença histórica, a Igreja é incessantemente plasmada e guiada pelo Espírito do seu Senhor. É um corpo vivo, cuja vitalidade é fruto precisamente do invisível Espírito Divino. Os apóstolos experimentaram o batismo do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Cada homem o experimenta também no dia do seu próprio batismo, o dia do seu novo nascimento.
Jesus usa a natureza para ilustrar a verdade espiritual. O novo nascimento, ou seja, todo o que nasce do Espírito Santo, é muito semelhante ao vento. Por um lado, tem lugar de acordo com o desígnio da vontade de Deus, como diz São Paulo na sua carta aos Efésios. Ou seja, não é poder que o homem possa submeter ao seu controlo. Por outro lado, o novo nascimento é invisível. Não se pode observar como e quando acontece, mas sim podem-se ver os resultados na vida da pessoa. Quando alguém se deixa agarrar pelo amor de Deus, acontece uma mudança. E por isso dizia São Paulo na sua segunda carta aos Coríntios que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. O que era velho passou, chegou o novo. Deste modo, assim como não se pode compreender totalmente o vento, da mesma maneira o novo nascimento é uma obra milagrosa do Espírito de Deus, que o homem não pode chegar a compreender totalmente. Além disso, o novo nascimento, ao igual que o vento, é imprevisível. Simplesmente não é possível dizer quando e onde terá lugar. Como afirmava o escritor francês Albert Camus, não é à força de escrúpulos que um homem se torna grande. A grandeza chega, se Deus quiser, como um lindo dia. Sopra demais o vento para eu poder descansar. Sopra demais o vento para eu poder descansar. Lá no meu pensamento qualquer coisa que vai parar. Lá no meu pensamento qualquer coisa que vai parar. Talvez esta coisa da alma que acha real a vida. Talvez esta coisa da alma que acha real a vida. Talvez esta coisa calma que me faz a alma viver. Talvez esta coisa calma que me faz a alma viver. Sopra um vento excessivo, tenho medo de pensar. Sopra um vento excessivo, tenho medo de pensar. O meu mistério eu a vivo, se me perco a meditar. O meu mistério eu a vivo, se me perco a meditar.
Vento que passa e esquece, poeira que se ergue e cai. Vento que passa e esquece, poeira que se ergue e cai. Ai de mim, se eu pudesse saber o que em mim vai. Ai de mim, se eu pudesse saber o que em mim vai. Para saber o que realmente me está a acontecer, para que a realidade não se reduza a uma ideologia, nem a verdade seja ameaçada pela sua redução, para que eu descubra quem realmente sou, necessito a graça do Espírito Santo. É esta a promessa de Jesus, que o Espírito Santo nos guiará no caminho da verdade total. Por que é que temos esta necessidade? Porque a verdade é continuamente ameaçada pela sua redução, ou seja, pela ideologia. Também nós corremos sempre este risco no modo de olhar para a realidade e para nós próprios, nos concebermos, de conceber o acontecimento cristão, de viver a vocação. Não reduzi-los e nem nos reduzirmos é uma graça que temos de invocar, mendigar àquele que Cristo nos indicou, o Espírito. Só Ele nos pode conduzir a essa autoconsciência verdadeira de que hoje temos especial necessidade para viver. Mediante a graça, o Espírito Santo habita no nosso coração. Ele torna-se o doce hóspede da alma, dulcis hospes anime. É o animador das energias secretas, das decisões corajosas e da fidelidade inabalável. Só o Espírito Santo pode abrir o coração do homem, preencher o vazio e libertá-lo. Ma tu solo puoi riempire il vuoto della mia mente, aprire il cuore di chi non sente e poi
beato ieri. La, 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 la. Tu me conduzes com uma mão de mãe e se me abandonasses não poderia dar nem mais um passo. Tu és o espaço que envolve e oculta todo o meu ser. Se te afastasses de mim, logo me afundaria no abismo do nada que tu elevas para o ser. Oh, tu mais perto de mim que eu própria e mais interior do que o meu interior mais profundo, tanto mais imperceptível e inexpugnável quanto no teu nome se encontra todo o nome, Espírito Santo, amor eterno. O Espírito Santo constitui a alma, a linfa vital de cada cristão. É o amor de Deus que faz do nosso coração a sua morada e entra em comunhão com cada um de nós. O Espírito Santo está sempre conosco, em nós, no nosso coração. O próprio Espírito é o dom de Deus por excelência, um presente de Deus. A graça é o favor, o auxílio gratuito que Deus nos dá para responder ao seu chamamento, chegar a ser filhos de Deus e partícipes da vida eterna. A graça é uma participação na vida de Deus, introduz-nos na intimidade da vida trinitária. Pelo batismo, o cristão participa na graça de Cristo, cabeça do seu corpo. Como filho adotivo, pode a partir daí chamar Pai a Deus, em união com seu Filho unigênito, e recebe a vida do Espírito, que lhe infunde a caridade e forma a Igreja. O próprio Espírito é o dom de Deus por excelência, um presente de Deus, e por sua vez transmite vários dons espirituais a quantos o acolhem. A Igreja identifica 7, número que simbolicamente significa plenitude, totalidade. Os dons do Espírito Santo são sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Se prestarmos ouvidos ao Espírito, Ele ensinar-nos-á o caminho da sabedoria, incutir-nos-á a sabedoria que consiste em ver com os olhos de Deus, ouvir com os ouvidos de Deus, amar com o coração de Deus, julgar as coisas com o juízo de Deus. Esta é a sabedoria que nos confere o Espírito Santo e todos nós podemos tê-la. Só devemos pedi-la ao Espírito Santo.
É claro que o dom do entendimento está intimamente ligado à fé. Quando o Espírito Santo habita o nosso coração e ilumina a nossa mente, faz-nos crescer dia após dia na compreensão daquilo que o Senhor disse e levou a cabo. O próprio Jesus disse aos seus discípulos: enviar-vos-ei o Espírito Santo e ele vos fará entender tudo o que vos ensinei. Compreender os ensinamentos de Jesus, entender a sua palavra, compreender o Evangelho, entender a palavra de Deus. Podemos ler o Evangelho e entender algo, mas se lermos o Evangelho com este dom do Espírito Santo, conseguiremos compreender a profundidade das palavras de Deus. Este é um grande dom que todos nós devemos pedir e pedir juntos. O conselho é o dom com o qual o Espírito Santo torna a nossa consciência capaz de fazer uma escolha concreta em comunhão com Deus, segundo a lógica de Jesus e do seu Evangelho. A condição essencial para conservar este dom é a oração. Pedir ao Senhor: Senhor, ajudai-me, aconselhai-me, o que devo fazer agora? Qual é a vossa vontade? E com a oração damos espaço para que o Espírito venha e nos ajude naquele momento, nos aconselhe sobre o que devemos fazer. A oração. Nunca esquecer a oração. Nunca. Este dom constitui um tesouro para toda a comunidade cristã. O Senhor não nos fala só na intimidade do coração. Fala-nos também através da voz e do testemunho dos irmãos. Com o dom da fortaleza, o Espírito Santo liberta o nosso coração do torpor, das incertezas e de todos os temores que podem detê-lo. Todos os dias da vida cotidiana precisamos desta fortaleza para fazer avançar a nossa vida, a nossa família, a nossa fé. Quando chegam as dificuldades, recordemos o que disse o apóstolo Paulo: tudo posso naquele que me dá a força. O Senhor dá a força, sempre. Não nos desanimemos diante das dificuldades e das provações da vida. Invoquemos o Espírito Santo para que com o dom da fortaleza possa aliviar o nosso coração e comunicar nova força e entusiasmo à nossa vida e ao nosso seguimento de Jesus. Somos guardiões da criação para a fazer prosperar, nunca para destruir a sua dádiva. Não a devemos explorar, mas conservar. Quando os nossos olhos são iluminados pelo Espírito, abrem-se à contemplação de Deus, na beleza da natureza e na grandiosidade do cosmos, levando-nos a descobrir como tudo nos fala dele e do seu infinito amor por nós. Tudo isto suscita em nós um grandioso assombro e um profundo sentido de gratidão. Este dom põe-nos em profunda sintonia com o Criador, levando-nos a participar na limpidez do seu olhar e do seu juízo. E é nesta perspectiva que nós conseguimos encontrar no homem e na mulher o ápice da criação, como cumprimento de um desígnio de amor que está gravado em cada um de nós e que nos faz reconhecer como irmãos e irmãs. Este vínculo com o Senhor vem de uma relação vivida com o coração, uma amizade com Deus que transforma a nossa vida, nos enche de entusiasmo, de alegria e que suscita em nós a gratidão e o louvor. Este dom da piedade faz-nos crescer na relação e na comunhão com Deus, levando-nos a viver como seus filhos. Ao mesmo tempo, ajuda-nos a derramar este amor também sobre os outros e a reconhecê-los como irmãos. Então sim, seremos impelidos por sentimentos de piedade, não de pietismo, pelos que estão ao nosso lado e por quantos encontramos todos os dias. O dom da piedade que recebemos do Espírito Santo torna-nos mansos, serenos, pacientes e em paz com Deus, pondo-nos ao serviço do próximo com mansidão.
Quando o Espírito Santo faz a sua morada no nosso coração, infunde-nos consolação e paz e leva-nos a reconhecer quão pequeninos somos diante de Deus e do seu amor. É precisamente na experiência dos nossos limites e da nossa pobreza que o Espírito nos conforta e nos leva a sentir que a única coisa importante é deixar-nos conduzir por Jesus para os braços do seu Pai. O temor de Deus faz-nos ter consciência de que tudo é graça e que a nossa verdadeira força consiste unicamente em seguir o Senhor Jesus e em deixar que o Pai possa derramar sobre nós a sua bondade e misericórdia. Abrir o coração para receber a bondade e a misericórdia de Deus. É isto que faz o Espírito Santo mediante o dom do temor de Deus. Abre os corações. Com o seu habitar na nossa fragilidade humana, o Espírito Santo transforma-nos, intercede por nós e conduz-nos rumo às alturas de Deus. Cristo voltou, mas em espírito. É o seu espírito que veio em seu lugar. E quando Cristo diz, eu estou convosco todos os dias até ao fim do mundo, significa que o seu espírito está conosco. O Espírito Santo suscita a presença de Cristo no coração e a fé a acolhe. Sendo assim, o Espírito não ocupa o lugar de Cristo no coração, antes assegura esse lugar a Cristo. O Espírito Santo digna-se vir a nós para que, pela sua vinda, Cristo possa vir a nós, não corporal ou visivelmente, mas penetrando-nos. E é assim que Ele está ao mesmo tempo presente e ausente. Ausente na medida em que deixou a terra, presente pelo facto de que Ele não abandonou a alma fiel. Como Ele mesmo dizia, o mundo já não me verá, mas vós me vereis. Através do Espírito Santo, o Pai e o Filho passam a habitar em nós. Nós vivemos em Deus e de Deus. Neste sentido, é necessário aprender de Maria, reviver o seu sim. A sua disponibilidade total a receber o Filho de Deus na sua vida, que se transforma a partir daquele momento. O que significa pedir o Espírito? Significa pedir a volta de Cristo, pedir que aconteça a sua ressurreição, pedir que aconteça a libertação, nossa e do mundo, porque a libertação é a presença de Cristo,
não outra coisa. Temos necessidade de nos deixarmos inundar pela luz do Espírito Santo para que Ele nos introduza na verdade de Deus, que é o único Senhor da nossa vida. Faço-vos uma proposta. Invoquemos o Espírito Santo todos os dias e assim o Espírito Santo aproximar-nos-á de Jesus Cristo.